O cérebro da criança é preparado para entrar nesses estados de alerta quando ele percebe algo desconfortável no ambiente. Quando ele se irrita, quando ele se frustra, quando tem algo ali que o agride, ou que ele se sente de alguma forma magoado, enfim, qualquer sentimento que ele perceba como desconfortável, com certeza ele vai reagir assim, trazendo emoções fortes e movimentando o corpo, seja se jogando no chão, dando tapa, mordendo, batendo, jogando brinquedos, puxando o seu cabelo, batendo em você, se você tá ali com ele, batendo nos coleguinhas na escola, batendo nos móveis na casa, nas coisas ao redor, chutando os brinquedos. Tem crianças que batem a cabeça na parede, tem crianças que têm uma irritabilidade tão grande que se machucam. E a gente ali como mãe cuidadora, entendendo que aquilo ali é um ciclo e que a gente precisa esperar passar, às vezes a gente vai ter que acolher a nossa criança para ela não se machucar. Porque a gente não vai deixar a criança ficar se batendo na parede, ou pegar objetos, né, que ela possa se machucar, ou pegar um copo de vidro e jogar no chão podendo se cortar, né? Então a gente também precisa lembrar que a criança não tem controle e ela precisa expressar isso pelo corpo, porque nessa idade, principalmente até os 7 anos mais ou menos, que é quando a gente percebe isso maior, com mais frequência, e a criança ainda não tem a área do cérebro capaz de sustentar, de segurar a birra e lidar de uma outra forma, a gente vê que até esta idade é muito mais difícil o controle, porque ela ainda não tem a parte do cérebro ainda para ela sustentar e ter outro recurso para lidar. Então, nessas horas, com criança até 7 anos e meio, 8 anos, a gente precisa segurar, se precisa, né, acolher ela, se precisa dar colo, para que ela se sinta protegida. E tem mães que já me falaram, né? O meu filho começa a bater na irmã, a jogar as coisas no chão, e disse, né? Eu preciso bater, eu preciso quebrar, eu preciso. Ele tá contando algo ali. E ele está sofrendo com isso. Às vezes a gente, como mãe, quer parar o nosso filho, quer. Para com isso, menino, tu vai se machucar, tu vai machucar tua irmã. E a gente não entende que ele não consegue parar. Naquele momento ali, ele tá, né, no looping. Antes desse looping completar, antes dele descer todo o tobogã, ele não vai conseguir parar. Então, esse tem que ser o primeiro conhecimento. Só que se ele tá se machucando, o que, que eu preciso fazer? Eu vou ter que sim segurar ele, eu vou ter que de repente, né, levar ele para um lugar onde a gente esteja em segurança, porque às vezes essa crise de birra ou de agressividade ou de choro forte vai acontecer num local público. E aí a gente vai falar daqui a pouco como você, mãe, lida com a crise de agressividade do seu filho quando você está no shopping, no mercado, numa loja, na casa da mãe, na casa da sogra, na casa da família, dos parentes, numa festa de final de ano com toda a família reunida, porque aí são as suas dores que entram no lugar. E aí você não consegue acolher esse looping que o seu filho está ali desencadeando. Então, nestas horas, eu preciso proteger o meu filho. Eu sei, e eu vou trazer aqui em outras lives, essa dificuldade que a gente tem de dar conta das nossas dores na hora em que o nosso filho nos traz essas dores à tona. Quando ele é um disparador das nossas angústias e acaba nos deixando angustiada, irritada, nervosa, e a gente precisa parar com aquele comportamento quanto antes para que a gente se acalme. Só que lembra, e eu vou repetir isso sempre, nós temos o cérebro desenvolvido. Nós estamos estudando para termos uma maternidade mais consciente. Então, não é à toa que você está aqui me ouvindo falar. É porque você quer mudar alguma coisa, entender alguma coisa da sua maternidade, tornar isso mais leve, tornar isso mais possível. E eu te digo, por experiência própria, como eu vinha falando alguns minutos atrás, eu comecei a mudar a minha forma de lidar com o Heitor e a acolher essas crises dele. E sim, tem vezes que eu preciso segurar ele forte no colo, porque ele quer dar chute, ele quer dar soco, ele quer me puxar cabelo, me jogar as coisas. Hoje não mais. Alguns meses atrás ele queria. E aí toda essa agitação do corpo dele, eu entendo na hora que é uma necessidade dele. Então, quando eu percebo que ele tá indo para esse lado, eu já começo a respirar e me acalmar e dizer, ok, vamos lá, temos que descer esse escorregador e eu vou ter que sustentar até o fim. Então eu já sei o que está acontecendo para ele já estar lá no topo do escorregador, ele vai sentar e descer. E depois que ele começa a descer, eu tenho que sustentar.